Antes da votação, o conselheiro João Ferretti Neto. Bom, primeiro quero pedir desculpa ao professor José Carlos, né, mas eu vou ter que me manifestar, porque não pude me manifestar, fomos cortados, a respeito da questão do pedido inicial que era do expediente e da questão de ordem. E aí, professor, eu não sei onde é que reunião o senhor está participando, que reunião o senhor está conduzindo, porque o senhor simplesmente desconsidera os conselheiros, o senhor não quer escutar o conselho, e eu não consigo entender qual é essa lógica. Esta reunião ela já está comprometida, absolutamente comprometida, pela falta de cumprimento do regimento interno do Conselho por parte do presidente. É muito lamentável isso, eu não consigo entender qual é a razão, por que trabalhar contra o Consune e não com o Consune. Ninguém está aqui para desfazer ou para fazer. Nós estamos todos aqui para colaborar com a universidade, aprovar muitas coisas. O meu relato aqui foi de ad referendo, eu fiz um relato homologando, porque era necessário, outros talvez não, mas eu realmente quero deixar aqui meu protesto quanto à questão de ordem que não foi respeitada, e volto a colocar, embora só nesse espaço que foi concedido, que a questão de ordem tem que voltar. Essa reunião não pode continuar dentro da pauta da ordem do dia, porque não foi respeitada a questão anterior da questão de ordem. Então, eu quero colocar meu protesto aqui, dizer que essa reunião ela está irregular da maneira como está sendo conduzida. Não tenho nada a falar em relação ao relato, porém, eu insisto que nós não estamos sendo respeitados como conselheiros, na medida que o plenário não é ouvido e que somente, com todo respeito, o presidente conduz da forma que lhe cabe fora do regimento. Eu peço que o Murilo consultar o nosso secretário sobre essa questão. Conselheira Daiane. Bom, eu gostaria de ouvir o Murilo, que foi justamente o pedido do professor Jóris, professor Gilmar, e não que o meu tempo fique rodando para eu fazer os meus comentários. Que ele possa ter a resposta solicitada como conselheiro que é. O conselheiro Murilo não é conselheiro, é secretário dos conselhos. Roberto, e ele está sendo chamado para explicitar uma questão, né, que é uma questão que vários conselheiros e conselheiras vêm apontando que está irregular na sua condução, professor Gilmar. Nós estamos aqui para colaborar, né, todos estão aqui para colaborar com a universidade, mas nós estamos sendo desrespeitados enquanto conselheiros, sendo que o nosso regimento interno não está sendo cumprido. Finalizando, então, o tempo da conselheira Daiane. Conselheiro Roberto, com a palavra. Mais uma vez, pedir desculpas, né, ao conselheiro que está relatando agora, né, mas eu, mais uma vez, faço da questão de ordem relativa ao expediente. Eu acho que a fala da conselheira Cristina ela foi muito feliz, no sentido de que quando na inclusão do expediente, inclusive essa exclusão ela pode ser negada. Eu não sei, sinceramente, falando bem francamente, a composição política atual do Conselho, mas o requerimento da conselheira Daiane pode ser até mesmo negado no expediente. Eu nunca vi em nenhuma outra reunião do Conselho Universitário que eu participei. Não quero personificar as coisas, não vou falar o presidente, o reitor, mas eu nunca vi o Conselho tirar esse direito de inclusão ou não durante o expediente. Inclusive, aí sim eu cito de maneira positiva, né? A presidência anterior do Consune Tomás ele era muito claro nesse sentido. Ele sempre nos ressaltou, até quando a plenária ela se perdia, né, numa discussão de algum assunto, ser colocado em expediente, ele fazia a plenária votar assim, olha, nós estamos discutindo a inclusão ou não. Se for incluído, a gente discute novamente.
e isso não foi permitido para a conselheira Daiane. E até eu estava analisando aqui até a questão aqui do nosso regimento, né? Pelo que eu vi, ele não é muito claro quando ele fala na inclusão do expediente a quem cabe decidir. É uma coisa que eu não vi muito ser feita, mas nas comunicações pessoais, o conselheiro ele pode pedir essa inclusão para a próxima reunião, e aí a presidência do conselho pode, se assim entender, decidir por ela mesma ou deixar essa decisão para a plenária. Mas isso quando na comunicação pessoal. No expediente, o regimento não fala nada disso e ressalta a questão do artigo do Estatuto, que interpretação do Estatuto e regimento de casos omissos é competência da plenária e não do presidente do Consune, embora tenha a sua importância, presidente. É isso. Secretário dos Conselhos, antes de eu abrir votação, gostaria que se manifestasse, porque terminamos a rodada de 1 minuto. Bom, senhores conselheiros, senhor presidente, evidentemente que a condução da sessão é prerrogativa do presidente e não vou fazer qualquer colocação em relação a isso, mas colocando meu entendimento sobre o objeto da solicitação de inclusão em pauta, eu penso que para essa sessão, a inclusão não encontraria amparo regimental para ser discutido, tá? Para esta reunião, porquanto não podemos ficar construindo um parecer coletivamente, né? Nós precisamos ter um relator designado, essa é uma matéria muito séria, o nosso estatuto ele é realmente omisso quanto à questão de nós termos expirado o mandato e alguns centros estarem justificando impossibilidade de realizar as reuniões, outros estão tendo as condições, como foi o caso do CIAV, de maneira que eu não vejo possibilidade de nós incluirmos essa matéria na pauta de hoje e já passarmos a deliberar. Precisamos ter um relator que fundamente a aprovação, a rejeição do pedido, para que isso venha à discussão e seja deliberado. Esse é o meu entendimento. Uma questão de ordem, Murilo, já agradecendo de antemão a tua análise e exposição. A tua exposição coloca bem a situação que a gente está vivenciando. Você teve acesso, né, ao documento, porque eu protocolei ele ontem no SGPE, você recebeu, encaminhou à presidência, então a presidência também teve acesso ao documento. E vocês sabem... Uma questão de ordem, professor. Posso finalizar minha fala, por gentileza, já que eu estou sendo silenciada vários momentos nessa reunião, é uma questão de ordem. Então, se o professor puder ouvir a minha questão de ordem, eu agradeço. Muito obrigada. Então, como bem ficou explícito na fala do Murilo e na condução do professor Gilmar, eles conhecem o teor do requerimento, porque eles o leram. Porém, a plenária deste conselho não conhece, porque eu não tive a chance de expor o conteúdo deste requerimento. Cabe ao plenário desse conselho definir se trata-se de um requerimento, como é o objeto, e foi meu objetivo ao escrever uma solicitação e não um processo, né? E não ao secretário ou à Projur deliberar ou criar legislação, como ela bem aponta já em outros pareceres semelhantes, ou à presidência do Consune, e sim ao plenário. Então, vocês falam muito bem de uma situação que vocês podem interpretar porque tiveram acesso ao conteúdo, sendo que o meu direito de fala e de exposição ao pleno foi negado, então os conselheiros e conselheiras nem sabem do que nós estamos falando. Eu vou dar sequência à pauta e relato de que foi bem colocado pela conselheira ontem. Tá? Eu, como presidente, não recebi essa colocação, então não é uma questão de ordem. Vou abrir em votação, a conselheira está sendo respeitosa, tá? Então, rodada de 1 minuto antes de eu abrir a votação. No processo em questão,
Conselheira Maria Cristina Escrita, por favor, com a palavra, conselheira. Rodada de 1 minuto. Conselheiro João Ferte Neto. Bom, professor, eu acho que essa condução da reunião e a forma como o senhor está conduzindo, ela está criando uma situação muito difícil para a universidade, e que não é só de agora. Inclusive, a própria negação quando foi a autoconvocação do CONSUNE, uma série de procedimentos que está criando uma situação muito ruim para a universidade. E a condução dessa reunião, ela está mostrando isso de maneira muito clara, muito desconfortante, porque nós todos vivemos uma situação crítica, queremos resolver o problema da universidade, queremos ajudar a administração, e parece que nós temos algo contrário. Então, o senhor não escuta, o senhor simplesmente não escuta o que está acontecendo, as demandas, não respeita o regimento, e o senhor está comprometendo a reunião e o andamento da reunião. É lamentável isso. Como conselheiro, me sinto desrespeitado, extremamente desrespeitado. Conselheira Ivete, com a palavra, a última conselheira. Boa tarde a todos, me escutam? Então, nós estamos na nossa reunião já no terceiro processo, e até então a gente está ouvindo as mesmas pessoas falarem sobre o mesmo assunto. Eu queria dizer que nós também somos conselheiros e estamos percebendo que há uma grande vontade, parece, de outras pessoas que a reunião não ande. O nosso secretário acabou de falar que para esta reunião não era possível fazer a leitura da questão de ordem, né, e que isso foi encaminhado ontem, portanto, fora do prazo. Então, gente, nós estamos aqui 50 pessoas, até então, 3 pessoas não estavam repetir o mesmo assunto. Né? Vamos fazer essa reunião, fazer a mudança na universidade. Nós temos muita pauta para ver ainda, e não podemos ficar parando por conta de coisas que já foram deliberadas. Então, se me perdoe a sinceridade, mas vamos andar com essa reunião, né? Porque ficarmos repetindo a mesma história, a mesma queixa, né? Isso foi ilegal, o Estado alguém vai julgar isso. Né? Por aí já foi dito que as pessoas estão se sentindo, enfim, estão de acordo com a condução. Isso já foi dito, a gente já sabe. Né? Então, pode tomar atitude depois. Obrigada. Muito obrigado, conselheiro Ivete. Conselheiro Dilmar, no presidente. Sim, Maria Cristina. Eu não consegui falar no meu horário, o meu microfone não abriu. É possível que eu fale agora? Pode falar e depois nós vamos abrir em votação o processo, diretora Maria Cristina, conselheira Maria Cristina. Ok, muito obrigada. Eu acho que as nossas falas aqui não podem ser interpretadas como um bloqueio à pauta. Essa não é a nossa intenção. Como eu disse na minha primeira fala, a nossa ideia é que o debate aconteça. Esse é o papel do CONSUNE. Não é atribuição do secretário decidir se o expediente vem ou não à pauta. Essa atribuição é dos conselheiros. Então, se um conselheiro encaminha um expediente, ele precisa ser apreciado, não no seu mérito, mas no mínimo se esse procedimento deve ou não ser discutido nessa reunião. Então, é o conselho que decide, não é o presidente, não é o secretário. Então, me parece que o que a gente está querendo garantir aqui é o rito democrático. Nós não... É um precedente histórico, tá? Desde os 16 anos eu participo do CONSUNE como aluna e nunca vi isso na minha vida. Bom, na realidade, eu gostaria mais de fazer um esclarecimento ao CONSUNE e também às pessoas que estão assistindo essa reunião, que em nenhum momento os diretores gerais dos centros
foram contra essa instrução normativa. Para tanto, o magnífico reitor recebeu, no dia 13 de maio, um ofício do então diretor-geral do CCT, o professor José Fragali, solicitando apenas que essa discussão da instrução normativa fosse submetida ao Conselho Universitário, e a justificativa era bastante condizente, visto que muitos alunos estavam com uma série de interrogações e poucos técnicos participaram da discussão dessa instrução normativa. E nós sempre utilizávamos como argumento que essa instrução normativa iria ser debatida no Conselho Universitário, onde teria a representatividade desses diferentes segmentos, e importantes segmentos da nossa universidade, que são os alunos e os técnicos universitários. Eu lembro também que a professora Jurice, se me permite tocar o nome dela, ela fez uma solicitação na reunião dos diretores gerais que fosse convocada uma reunião extraordinária, especificamente para a gente discutir essa situação dessas instruções normativas, tanto da pós-graduação como da graduação, que nós entendíamos que era importante a participação da comunidade na discussão desse processo. E isso teve consequência uma série de inseguranças, tanto que eu recebi abaixo-assinado de professores, abaixo-assinado de estudantes, solicitando que aprovasse isso. Nós nunca fomos desfavoráveis à implementação do ensino remoto na UDESC, mas gostaríamos que isso fosse colocado como um processo de construção. Tá? Então, a princípio, seria essa colocação que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado, conselheiro Clóvis. Finalizou. Passo de imediato, então, a palavra para a conselheira Daiane. Conselheira Daiane, com a palavra. Obrigada. Bom, assim como o professor Clóvis pontuou, e tentando contextualizar um pouco, não só para os nossos colegas e conselheiras e conselheiros aqui presentes, mas também para quem assiste a gente, esse processo, né, teve todo um desdobramento a partir de muitas discussões realizadas tanto nos centros de ensino, colegiados de pós-graduação, quanto pelo próprio grupo de trabalho e as próprias entidades representativas, né? A Prudesc realizou muitas discussões, muitas assembleias, e compreendeu que esse processo, inclusive, precisava ser pautado com urgência, já que ele tinha sido aprovado ad referendo, o que ele não foi, né, na reunião seguinte à publicação do ad referendo. E, desse modo, protocolou um pedido de autoconvocação do Consune. O conselheiro Douglas, naquele momento com o mandato ativo ainda pelo SEART, o professor Douglas protocolou essa solicitação, representando a Prudesc, com a assinatura, então, como prevê o regimento interno do Consune, de 1/3 dos membros, né, dos conselheiros e conselheiras ativos do Consune. Para o nosso espanto, essa solicitação de autoconvocação foi repetidamente diligenciada por questões técnicas e operacionais, em que em nenhum momento o regimento interno explicita que se o Consune se autoconvoca, ele precisa, então, cumprir com as tarefas da mesa diretora, como, por exemplo, designar pareceristas, né, que é a função da presidência, ou então ritualizar de um modo formal a construção da pauta, que é competência da secretaria, não cabendo outra medida senão o mandado de segurança para que a autoconvocação fosse acatada. E esse mandado, equivocadamente interpretado pelo juiz, se desdobrou, então, na suspensão de um dia, se não me engano, das aulas da pós-graduação, o que em nenhum momento era o objeto. Então, é importante deixar isso muito claro. O objeto sempre foi que este conselho pudesse cumprir com a sua prerrogativa legal, né, como instância institucional legitimamente estabelecida no Estatuto e no regimento interno da universidade,
para deliberar sobre temas como esse. Infelizmente, como a gente presenciou hoje, nem o Consune está sendo respeitado e nem os seus conselheiros e conselheiras, como eu, que fui silenciada muitas vezes. Obrigada. Conselheiro João Fert Neto, para falar. Professor, esta resolução, na verdade, eu desconheço quem seja contra a retomada e a discussão da pós-graduação, como foi feito na resolução ad referendo. Mas ela não precisava ter sido ad referendo. Houve tempo, houve demanda para que houvesse uma discussão maior, e eu acho que toda universidade teria ganho se houvesse uma discussão e uma convocação do Consune, mesmo que extraordinária, para que fosse discutida esta e outras resoluções que foram feitas no referendo. Mas parece que a reitoria optou, né, por fazer a maior parte das suas decisões ad referendo, sem ouvir as pessoas ou sem cumprir, pelo menos, as regras que regem a universidade e o espírito acadêmico, coletivo, de decisões colegiadas que regem a universidade. Acho que, com isso, a reitoria, aparentemente, inclusive não acatando e fazendo, vou dizer, manobras as mais diversas para que a reunião de autoconvocação não fosse realizada. Eu não entendo por que isso, eu não entendo qual é o medo do Consune, e acho que isso enfraquece muito a universidade. Até, aparentemente, o reitor ganhou, conseguiu juridicamente, manobrando, pedindo isso lá na Câmara de Ensino, parece que saiu ganhando. Mas se enfraqueceu muito. Enfraqueceu muito porque a universidade ninguém faz sozinho. A universidade é um processo coletivo, de compromisso, e nós estamos aqui, como sempre estivemos, para colaborar, para fazer com que a universidade melhore as suas soluções. E vou dizer mais, vou dizer o seguinte, que não é bem da pauta aqui, vai ser aprovada a 019 aqui, a 032, o senhor já está sabendo que está criando uma angústia muito grande o fato de ter sido decidido ad referendo e estar previsto o retorno às aulas dia 3 de agosto. E já que o senhor decidiu ad referendo a resolução 032, decida também, pelo menos, para que as pessoas, os pais, os alunos, os professores, fiquem tranquilos que as aulas não vão voltar dia 3 de agosto. Então, eu acho que o senhor, pelo menos, poderia tranquilizar. E aí eu vou me estender depois de 2 minutos, porque eu acredito que a universidade nunca viu isso que está acontecendo agora. Uma condução de uma reunião, um Consune e um procedimento com decisões monocráticas, sem a cooperação da comunidade universitária. Isso vai trazer prejuízo muito grande para a nossa universidade, já está trazendo. Obrigado, conselheiro João Fert. Conselheiro Joris Fazinho, com a palavra. Está cortando bastante o áudio dos demais. O meu, você consegue me ouvir? Sim, conselheiro, eu estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Não sei, acredito que os demais também. Tá bom. Muito bem. O Cefid é favorável ao ensino remoto na pós-graduação, né? Tomou iniciativa no início para ver esse ensino remoto e foi desde o início, assim como na graduação. Então, nós nunca fomos contra o ensino remoto. Eu quero adiantar que sou favorável. A minha crítica é quanto à forma. Uma gestão de uma universidade, ela se dá pela capacidade de dialogar e lidar não somente com o consenso, mas com o dissenso. É o respeito, o diálogo contraditório. Nós estamos construindo uma resolução e era somente passar pelas instâncias e chegar à melhor resolução possível. Poderia, no máximo, demorar uma semana ou 2, e seria o tempo necessário para fazer a capacitação dos docentes e discentes. E com todo respeito e agradecimento às pessoas que tentaram capacitar para o Moodle, e eles fizeram o máximo e foram prestativos,
mas deveria ter um tempo maior e com mais calma. Nossos professores é que se autocapacitaram com a troca e colaboração entre eles. Então, eu peço que essa reitoria reflita quanto à forma de gestão dos próximos anos, que respeite os ritos e conduza de forma democrática essa universidade, que é feita por todos nós. E a UDESC, ela vem crescendo, e a UDESC vem crescendo, melhorando nos rankings. E é pelo trabalho de todos e todas os professores, professoras, técnicos, estudantes, comunidades, gestores e entidades representativas. Então, magnífico reitor, com todo respeito, vamos buscar incluir as nossas entidades sindicais, a UDESC, a Prodesc, as entidades estudantis, para construirmos juntos nossa universidade. A própria Prodesc construiu uma proposta de resolução muito boa e nem sequer foi ouvida, né? E, com certeza, todos nós estamos aprendendo com esse momento. Então, que não se perca essa oportunidade. Estamos aprendendo quanto o ensino presencial, na maioria das vezes, é insubstituível. E acredito, pela experiência vivida, que o ensino presencial fica ainda mais fortalecido, ao mesmo tempo nos traz aprendizados que podem ser incorporados em nossa prática docente. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, conselheiro Jones. Passamos de imediato para a conselheira Maria Cristina com a palavra. Pois não. Então, a nossa intenção no debate, né, acerca da oferta do ensino remoto, seja no GT, que discutiu essa temática, ou mesmo nos fóruns do Centro de Artes, também nunca foi contrária ao ensino remoto. O nosso problema exatamente era um número muito grande de alunos que estavam excluídos desse processo, principalmente na graduação, coisa que tem se comprovado aí no desenvolvimento das atividades. Mas na pós-graduação havia um quadro diferenciado, então houve uma condição melhor de atendimento às pessoas com alguma dificuldade de acesso, mas de modo geral havia um consenso entre os programas enfim, né? Então, também corroboro com os colegas que me antecederam, dizendo que o problema mesmo foi a questão do rito. Mas, além disso, fazendo uma análise dos aspectos apresentados, eu queria ressaltar alguns problemas para que nós pudéssemos, então, debatê-los, como, por exemplo, a sobreposição dos semestres e, principalmente, a questão da desconexão entre graduação e pós-graduação, possíveis interferências nos PTIs, né? Se vai ficar um vácuo, se a gente vai ter uma tolerância aí entre um contexto e outro, e também os alunos, porque há uma prática de que os alunos concluintes da graduação pudessem, na sequência, se eles concluíssem o curso até a data da matrícula, eles poderiam participar do processo seletivo. Ocorre que, com o vácuo que foi criado aqui entre o calendário da graduação e da pós-graduação, essa documentação não vai ficar pronta. Então, eu queria colocar esses aspectos para que nós pudéssemos aperfeiçoar a resolução e não criar problemas para a própria UDESC, porque daqui a pouco, com essa coisa de sobreposições, nós começamos a criar soluções que vão mais dificultar o nosso trabalho do que, de fato, agilizar o processo que é necessário para uma qualificação maior da nossa graduação e da nossa pós-graduação também. Seriam essas as minhas considerações. Obrigada. Obrigado, conselheira Maria Cristina. Conselheira Julice, com a palavra. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Eu reitero algumas questões já sinalizadas na fala dos conselheiros e conselheiras que me antecederam. De fato, né, a posição da FAED também sempre foi de defender a manutenção do semestre, portanto, não fomos contrários
a modalidade das atividades não presenciais. No entanto, como já disse o professor Clóvis e também a professora Maria Cristina, nós entendíamos que era muito importante que esse debate fosse feito no Conselho Universitário, justamente para que nós pudéssemos, além de abrir a oportunidade de manifestação, né, a todos os segmentos da universidade, mas também podermos fazer uma resolução o mais refinada possível. Eu reitero o que a professora Maria Cristina, que me antecedeu, disse. Nós estamos com um sério problema agora, e no meu entendimento, um problema bastante sério do ponto de vista do acesso democrático a quem tem direito, e defendo aqui o direito dos nossos estudantes que tiveram inscrições homologadas nos processos seletivos da pós-graduação, vêm realizando todo o percurso com êxito, e agora, em virtude dessa disparidade dos calendários da pós e da graduação, a gente fica aí nesse impasse do que fazer com esses estudantes. Quero também pedir que a gente tome mais cuidado e que as decisões elas sejam feitas de forma de uma coerência interna entre o que diz a pós-graduação e o que diz a graduação, porque num primeiro momento foi dada uma orientação de fazer o exame de suficiência, agora foi dito que não é mais para fazer esse exame de suficiência, e a gente tem tido aí, por N motivos, um trabalho hercúleo no ajuste de todas essas questões. E a gente tem que ter muita seriedade nesses encaminhamentos para não colocar os NDEs, as chefias de departamento, as coordenações de pós e os próprios estudantes em situações delicadas de que parece que a universidade, em alguns momentos, não sabe bem por onde ir e como ir. Então, eu peço que a gente tenha a possibilidade de congregar os dois calendários sob pena de nós termos aí sérios problemas. Obrigada.